Meu amigo, que bacana, eu estava te esperando. E hoje eu tenho uma coisa muito legal para você. Hoje você vai receber um chamado, você acaba de receber um chamado. Isso, um chamado. Você já recebeu chamado para um monte de coisa, né? Mas hoje você recebe um chamado especial. E olha, tem dois tipos de chamado. Um chamado genérico, geral, e um específico. E hoje nós vamos falar de um trabalho, de um chamado geral, e que você foi convidado. O chamado geral é para pessoas que estão do lado de fora. Estão sendo chamadas agora para ficar junto com aqueles que Deus está chamando. E você está recebendo um chamado de Deus. E esse chamado é para você manter forte um vínculo de relacionamento com Deus, com as pessoas. Você está sendo chamado para adorar, para congregar. E o mais importante, meu amigo, você está sendo chamado para ser filho de Deus. Não é pouca coisa. Você está sendo chamado para a maravilhosa luz de Jesus. Isso está em 1 Pedro, capítulo 2. Então, olha só, eu contava com você e eu estava esperando você para te dar esse chamado. Não sai daí não. Você vai dizer aqui embaixo que você recebeu esse chamado. E é interessante observar que Deus não chamou Adão e nem chamou Eva. Sabia disso? Sim, porque esses foram criados por Deus. Logo, após o pecado, com vistas à restauração do Éden, sabe? Assim, o novo Jesus, o novo Adão, que é Jesus, nos chama para uma reconciliação redentora através da cruz. Olha, você foi a pessoa escolhida hoje e está recebendo esse vídeo. Você tem um chamado de Deus e não é coisa pouca. Olha, nós, os humanos, ainda somos criados à imagem de Deus. Mas essa imagem, meu amigo, ela foi manchada como resultado da rebelião pecaminosa no jardim. Isso, lá aconteceu isso. Olha, qualquer pessoa que não esteja em Cristo possa cumprir um chamado em sua vida, isso é um ato misericordioso da graça comum de Deus. Olha, foi Deus que nos amou primeiro. Estes, no entanto, encontram salvação e reconciliação com Deus por meio da união com Jesus, com os irmãos, com a igreja. Isso não é muito lindo? Isso não é forte demais para você? Olha, em todo o Novo Testamento, vemos que Jesus chama pessoas para a salvação. Nós vamos ver isso no capítulo 2 Pedro, capítulo 1. Ele chama para liberdade, está em Gálatas 5,13. Ele também chama para sermos dele, Romanos 16. E para a ceia das bodas do Cordeiro, lá no capítulo 19. Não sai daí não. Não sai daí não. Aperta o cinto. Jesus também chama todos aqueles que o Pai escolheu em Cristo desde antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis. Nós vamos ver isso perante ele, né? Nós vamos ver isso em Efésios, capítulo 1. E nessa parábola que Jesus conta, ele fala de chamar. É um chamado no sentido externo. Este chamado convida as pessoas para virem a Cristo por meio do arrependimento, da fé. E é somente por Deus, primeiro, que esteve em ação em nós, para que nós voltássemos para Ele. Olha, isso não é pouca coisa. Receber um chamado de Deus para se tornar filho de Deus. Rapaz, você não recebeu esse chamado ainda não? Hoje é o dia. Note bem que essa parábola contada por Jesus em Lucas 14, 16 ali, foi um chamado para essas pessoas que estavam de fora, com forte alusão ao evangelismo e à salvação. Todos somos chamados por Deus. Olha, em poucas palavras, Jesus nos mostra que naturalmente o ser humano é egoísta, incrédulo, mau. Olha, não está tudo perdido. Deus é bom, paciente, misericordioso, generoso. Ele contava que ia encontrar contigo hoje para fazer esse chamado. Olha, Deus chama não só pessoas, Ele chama também animais. Professor, é isso mesmo, mas com um propósito. Olha que coisa muito legal. O chamado de um jumento. Isso mesmo, é isso mesmo. Para levar Jesus a uma multidão de pessoas. Ali em Mateus 21, né? Olha, Deus chamou corvo. E isso para alimentar Elias. É isso aí. Elias estava numa missão. Não tinha delivery, não. Aí Deus chamou um corvo. Isso aí, no livro de Números, capítulo 11, Deus chamou as codornizes.
Porque o povo queria trocar o cardápio, né? Sabe como é que é? Tava cansado, e aí trocou o cardápio. Mas Deus chamou pessoas, alguns fugiram e alguns se esconderam. Veja, Jonas foi um desses que fugiu da presença de Deus. E isso está lá no capítulo do livro dele, capítulo 1. Fazer o quê? Adão e Eva se esconderam de Deus. E isso está lá em Gênesis capítulo 3, a gente vai ver isso. Elias se deitou debaixo de um arbusto, ao invés de estar lá no Carmelo. Acontece dessas coisas, mas você está recebendo esse chamado e você não vai se esconder e não vai fugir da presença de Deus. Sabe, eu já vejo você num novo contexto de vida. O que eu aprendo com isso, querido, olha, não é uma coisa pequena recusar os chamados de Deus através de seus mensageiros. No dia do julgamento, Deus irá responsabilizar aqueles que recusaram esse chamado. E você está sendo agora chamado por Deus. Eu estou sendo aqui mensageiro, essa pessoa que te enviou esse vídeo também é mensageiro de Deus. E para você receber esse chamado, pensa agora, reflita. Nesses últimos dias, quantos chamados você recebeu para fazer aquele negócio lá, né? Sabe aquele negócio lá na empresa que te chamaram para fazer? E aí, ali, junto com os amigos ali no condomínio ali, você também foi chamado, você nem foi, né? Isso aí, rapaz, mas você está sendo chamado por Deus agora, para ter uma vida em abundância. Você está sendo chamado para ser filho de Deus. Sabe, se você fica tão alegre, se for chamado num concurso público, se você for chamado para uma promoção, se você for chamado para um casamento, por que não, né? Você não vai ficar tão feliz? Olha, ser chamado para ser filho de Deus é algo que excede o entendimento. Eu conto com você. Coloca aqui no comentário que você falou, professor, eu não tinha recebido um chamado de Deus. E hoje eu entendi que Deus me chamou. E eu estou feliz. O que eu preciso fazer agora? Você pode botar assim também, professor, olha, eu já tinha recebido esse chamado, mas eu estava num outro contexto de vida, eu estava, sabe, numa situação, mas agora não, esse chamado agora veio num momento bom. Eu quero receber a Cristo como o único e suficiente Salvador. Essa pessoa que te enviou esse vídeo vai poder te ajudar. Na pior das dúvidas, tem o meu e-mail aqui embaixo. Passa um e-mail para mim e fala, professor, olha, eu aceitei esse chamado, tá bom? E eu profetizo na sua vida. E hoje, olha, eu quero te dar um abraço. Eu quero te dar um abraço. Tá bom? Muito obrigado. Você fez a melhor e a mais importante das suas decisões. E fez a melhor escolha com Cristo. Amém.